Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa prática anterior, né, a prática 1, em que geramos o modelo digital de elevação. Na prática 2, a gente vai abordar um pouquinho da análise morfométrica, né, em bacias hidrográficas. A análise morfométrica ela é muito importante, né, para os estudos ambientais. E para a gente ter alguma noção acerca de como está se comportando tanto a hidrologia quanto o relevo da região. E nessa prática, eu deixei disponível esse material de apoio, né, do qual ele vai falar um pouquinho sobre o que é a morfometria, quais são os parâmetros mais comuns obtidos pela morfometria. E aqui na própria prática nós vamos ver os básicos e também alguns parâmetros morfométricos dos quais vocês podem explorar, principalmente para quem gosta, né, de trabalhar com bacias hidrográficas ou está realizando alguma pesquisa associado, né, ao mestrado, doutorado, com relação a bacias hidrográficas. Então, é muito importante. Esse tipo de análise eu especificamente utilizo bastante para análise de bacias hidrográficas e principalmente para quem faz modelagem em bacias hidrográficas. É muito importante ter noção desses parâmetros que nós vamos ver como gerar nessa prática. Eu propus duas abordagens para essa prática 2. A primeira abordagem é verificar como gerar esses parâmetros no SagaGIS, e a segunda abordagem é gerar esses parâmetros dentro do QGIS. O QGIS, ele, assim como ele tem o plugin do GRASS, ele também tem um plugin associado a ele do SagaGIS. Então, você pode rodar o Saga dentro do QGIS tranquilamente para poder elaborar os seus mapas, ou então, se você se sentir mais confortável, você pode também gerar dentro do próprio Saga. Então, vamos abrir aqui primeiro o Saga. Então, essa aqui é a carinha do programa. O Saga, ele é um programa muito intuitivo. Ele parece bastante com alguns softwares de processamento de imagens, né, orbitais. E ele tem essa carinha bem intuitiva e interativa. Aqui no lado direito tem a barra de propriedades, onde vão mostrar as propriedades dos mapas que você for gerando. Vai mostrar também referências bibliográficas acerca de quem já fez uma pesquisa utilizando alguns dos mapas algumas das ferramentas que geram os mapas de interesse. Aqui na parte da esquerda tem a parte de onde tem todas as ferramentas, a distribuição também dos arquivos, dos quais a gente vai gerando as pilhas, né, de raster, e também as visualizações das janelas de visualizações, que vocês vão ver um pouquinho mais à frente quando eu começar a falar. Embaixo tem o local onde estão, você pode acessar o local onde estão os seus arquivos, pode verificar de acesso mais rápido, né, os arquivos nessa parte aqui. E aqui embaixo, no centro da tela, ficam as mensagens geralmente de processamento finalizado, erros de execução, a porcentagem de execução de uma dada ferramenta. Então, é bem amigável
apresentação do ambiente do Saga GIS. Bom, para começar essa prática 2, basicamente o que é importante ter. É importante ter já o MDE, que você vai trabalhar, já corrigido. Porque nós agora só vamos nos preocupar em extrair as informações, né, de morfometria, hidrologia, dependendo do que for o interesse do estudo. Para o nosso caso aqui, vamos obter as informações morfométricas mais comuns, que são abordadas em análises em sistemas ambientais. Bom, para começar, vamos aqui em File, Open, e vamos procurar justamente os dados da prática 2. No caso, como vamos trabalhar apenas com a morfometria, é importante nós utilizarmos o MDE, já o MDE corrigido. Existem alguns parâmetros, né, principalmente os de hidrologia associados ao SAGA, em que vai ser necessário a drenagem, né, a rede de drenagem e outros parâmetros secundários do MDE, no qual você pode gerar até mesmo dentro do próprio SAGA, que são necessários para gerar alguns parâmetros além, né? Então, o que acontece? Para esses casos, eu disponibilizei a rede de drenagem. Então, quem quiser trabalhar com a parte de hidrologia do SAGA, vai utilizar a rede de drenagem e pode precisar de algum outro parâmetro, como número de canais de drenagem, a separação da rede de drenagem, e para isso vocês terão que gerar dentro do próprio Saga GIS para poder gerar um parâmetro terciário, né, digamos assim. Bom, mas para morfometria vamos utilizar o MDE de 30, já corrigido, já viram um modelo digital de elevação hidrologicamente consistido. Então, a gente vai selecionar esse aqui, só dar o Open. Aqui embaixo, nas mensagens, vocês vão ver que está já carregado o MDE, mas não apareceu nenhuma visualização. O Saga, ele trabalha dessa forma, ele não dá automaticamente a visualização dos mapas, principalmente para evitar que fique muito pesado o cachê do software. Então, o que vamos fazer? A gente vem aqui em Data, temos o grid, né, o nosso dado, o MDE, é um dado raster, ele é composto por grids, e aqui vocês vão verificar algumas informaçõezinhas dele, como 30, resolução espacial, aqui qual é o display dele, né, a resolução dele em tela, e também as coordenadas dele no sistema UTM Sirgas 2000, né? Clicando aqui em cima do MDE, vão aparecer mais informações aqui na parte da direita, né? Você pode ver um histórico do que foi feito com esse MDE, colocar a legenda que ele vai ter. Logo, logo nós já vamos gerar um mapa, e essa aqui é a legenda do mapa, né, de saída. Os atributos a ele associado, não tem nenhum atributo associado. Aqui as informações do tamanho de resolução dele, a extensão. Aqui você pode mudar o histograma, né? Cores, pode mudar também a quantidade de classes que você quer classificar esse mapa. No caso aqui, vamos manter a mesma coisa. De quanto até quanto a altitude vai no MDE, né? Que a gente chama de a elevação, né? No caso, a amplitude de elevação aqui. E, bom, agora vamos gerar o mapa. Para visualizar o mapa, né, no Saga,
basta você vir aqui em cima, clicar 2 vezes e o mapa vai aparecer. Então, a gente pode ampliar um pouquinho o mapa, vamos verificar. Esse daqui já é o mapa do modelo digital de elevação para a área. Aqui é a legenda dele, e podemos verificar que são as mesmas cores. Ele está indo de 400, ali um pouquinho antes de 400, 300 e pouco, até 1.500 metros. Bom, tendo já o MDE, podemos até fechar essa janela de visualização para não poluir muito. Já tendo carregado o MDE, podemos começar as nossas análises. Bom, o módulo que a gente vai utilizar dentro do Saga é esse Terrain Analysis. Dentro dele tem várias ferramentas associadas, que são de hidrologia, de visibilidade e luz, iluminação, tem estabilidade da declividade, pré-processamento, morfometria, análises compostas, canais de drenagem. Vamos utilizar dentro desse módulo o Compound Analysis, que é uma ferramenta no qual ela tem uma gama de informações que gera automaticamente para a gente alguns parâmetros de morfometria. No caso, essa biblioteca ela está associada a essa informação aqui, que é o Basic Terrain Analysis, que é uma ferramenta que gera esses parâmetros todos compostos. Se a gente der um duplo clique, vai vir aqui algumas informações. Essa daqui é a janela da ferramenta. E a primeira coisa que temos que fazer é setar qual vai ser a extensão e a partir de qual informação esses mapas vão ser criados. Então, para o nosso caso, o Grid System vai ser, a gente clica aqui em cima, vai aparecer essa barrinha e é só selecionar os mesmos parâmetros que o do MDE. Bom, isso aqui é só para você definir qual vai ser o sistema, a resolução espacial. Ele já recupera da informação do MDE. Para utilizar a informação de elevação, nós vamos clicar aqui em Elevation e selecionar o MDE, porque aí ele vai entender que é dali que está partindo os valores de cota, elevação da região. Uma coisa importante no Saga é que toda vez que você tem esses dois símbolos de maior aqui, que está no caso da elevação, são arquivos importantes para serem carregados para que a ferramenta funcione. E quando você tiver os dois símbolos de menor, são parâmetros de saída da ferramenta que ela pode gerar, e você seleciona se você quer ou não gerar. No nosso caso, nós vamos gerar todas as ferramentas, todos os mapas, né, a partir dessa ferramenta, e podemos selecionar ou não eles. No meu caso, eu não vou mexer, mas se eu não quisesse gerar esses mapas, eu poderia ver aqui no mapa que, por exemplo, Convergence Index, eu clicaria aqui e deixaria ele já desabilitado. Se eu não quisesse ele, utilizaria basicamente o escrito do MDE Fill, então ele não seria carregado. Porém, vamos deixar todos como default e carregar. É importante saber que no Saga, a partir dessa ferramenta, Basic Terrain Analysis, o Saga ele gera automaticamente os mapas no default do programa, ou seja, no padrão comum do programa. Se você quiser gerar cada um desses mapas separadamente, você tem uma gama de outras informações. Então, primeiro vamos gerar aqui, por exemplo, a análise básica do terreno, né?
e depois eu vou mostrar alguns dos parâmetros separadamente. Então, aqui, depois que escolhemos aqui, deixamos no default, apertamos o OK. E a ferramenta não demora muito para rodar. Ela vai ficar carregando assim, com essa barrinha verde, até finalizar. E a mensagem vai aparecer aqui nessa barrinha, aqui de baixo, quando tiver finalizado. Vocês podem ver que aqui no canto esquerdo fica mostrando o nome de cada um dos parâmetros que vão sendo gerados, né, os mapas. E ele vai informando qual que já está pronto, qual que está ainda carregando. Dependendo do computador também e da resolução do MDE, principalmente quando a resolução é uma resolução maior, né, no caso, os MDEs com 2 metros, 1 metro, essa ferramenta ela pode demorar bastante para carregar. Como a gente está com um MDE de 30, é mais tranquilo. Então, não demorou muito, né? Já apareceu aqui Tool Execution Succeeded. E então, agora a gente vai lá selecionar os mapas para verificar como é que ficou os mapas. Então, vamos em Data. Por exemplo, vamos pegar o sombreamento. Aqui, no ArcGIS, o sombreamento, ele chama apenas de Hue Shade, mas no SagaGIS é comum a gente entender o sombreamento como Analytical Hue Shade. Então, é só dar um duplo clique. Ele vai perguntar se você quer colocar o mapa na mesma janela que o MDE ou numa nova janela. Como não é um arquivo vetorial que você quer sobrepor no MDE, não é um arquivo de ponto que você gostaria de localizar, você bota uma nova janela para a visualização ficar melhor e dá OK. Bom, esse daqui é o nosso mapa de sombreamento, ficou bem bonito, né? O Saga, ele é um software voltado para essa análise espacial, né? Principalmente de bacias. Então, ele é um software muito indicado para esse tipo de mapa, porque os mapas, eles saem com uma informação incrível acerca da região, de tudo. Então, bom, esse daqui é o mapa de sombreamento gerado no Saga. Para verificar os outros mapas, e também para não deixar aqui muito poluído, porque à medida que você vai abrindo os mapas, ele vai empilhando aqui, a gente fecha esse mapa e vamos ver, por exemplo, o mapa de declividade. E aqui a gente pode ver, aqui na barra da direita, podemos verificar principalmente a legenda, o histórico do que foi executado, a descrição desse grid, né? Quais são as informações desse grid e tudo. Bom, agora, supomos que geramos esses mapas de forma automática, super legal, gostamos, mas eu acho que seria mais interessante eu poder verificar quais são as informações, alguns parâmetros dentro da ferramenta que eu gostaria de modificar para gerar uma informação um pouco mais adequada para o que eu entendo da região. Então, por exemplo, eu vou aqui na parte de Terrain Analysis, vou na parte de morfometria e vou escolher um mapa que eu gostaria de gerar a partir não só do default, mas de eu poder ajustar algumas informações desse mapa. Então, por exemplo, eu vou escolher o Slope Aspect e Curvature, que são as variáveis primárias que nós estamos utilizando, né, do MDE. É só dar duplo clique, a mesma coisa que o anterior. Primeiro setar qual é o
o sistema e a resolução da informação do MDE, né? Observe que agora vão aparecer mais informações, antigamente só aparecia o MDE 30, agora vão aparecer várias outras informações, porque esses são os mapas que nós geramos. Então, o Saga mantém na memória quais foram os dados gerados. Então, vai aparecer, porque tem algumas das ferramentas que necessitam de outros mapas prévios. Então, não só, às vezes, a hidrologia, principalmente, utiliza a rede de drenagem. Então, primeiro ela vai te pedir a rede de drenagem, você gera algum parâmetro da rede de drenagem, como, por exemplo, Channel Network Distance, é um parâmetro da drenagem. Então, ela pode pedir esse parâmetro primeiro ali, e junto com a MDE, e depois para gerar um terceiro. Então, por isso que ela mantém no histórico. Mas aqui no caso, a gente está procurando a elevação, então vamos utilizar o mapa 1, que é o MDE. Bom, aqui a gente pode setar, por exemplo, na declividade. Eu gostaria de informar, obter a declividade ao invés de radianos, em graus, ou então em porcentagem. Então, por exemplo, se eu escolhesse aqui graus, eu já vou ter um mapa de declividade diferente daquele outro que eu gerei, porque aquele outro está em radianos e esse está em graus. O aspecto é a mesma coisa, a gente pode modificar para graus, só para ver as informações que ele gera. E aqui, principalmente, o método para gerar esse mapa. Então, ele vai te dar várias informações de métodos possíveis, de pesquisadores que já utilizaram essas ferramentas e que desenvolveram alguns métodos para a obtenção desse tipo de mapa. Aí tem Maximum Slope, Maximum Triangle Slope. E aqui vocês vão ver que tem o nome do autor e o ano, ou seja, a referência bibliográfica dessa ferramenta. É interessante isso no Saga, porque a maioria das ferramentas tem a referência bibliográfica e você pode pesquisar essa referência bibliográfica para ter mais informações acerca de como é gerado esse mapa e até utilizar para você verificar e testando, né? Qual mapa ficou melhor para a minha região, qual se adequa mais, né? Qual é o mais adequado para a gente utilizar, qual que eu achei que não ficou muito bom. Então, você pode ir fazendo essa comparação. E isso é o mais interessante do Saga, além da geração desses parâmetros, apresentar também a referência bibliográfica, porque te facilita na hora que você está lá no seu mestrado, no seu doutorado, pesquisando bem a fundo, e isso auxilia bastante. Então, você pode escolher algum desses métodos aqui diferente. O que a gente pode até fazer aqui, ao invés de eu mudar para graus, eu vou deixar em radianos mesmo, e vamos gerar por outro tipo de método, para comparar com aqueles outros que a gente obteve. Então, por exemplo, vamos utilizar esse método aqui de Maximum Triangle Slope e vamos dar o OK para obter esses mapas. É bem rapidinho, são só 3 mapas, então ele já até foi, tá vendo? Agora a gente vem aqui em Data e agora vamos pegar esses mapas. Observe que o Saga ele vai sempre empilhando as camadas de forma ordinal, né? Então, começou aqui no 1, o MDE, veio aquelas informações, e aqui ele vai voltar a dar continuidade. Ó, o 16 e o 17 já são os mapas de Slope e Aspect que obtivemos agora a partir daquele outro método. Então, é só a gente clicar aqui. Vamos primeiro abrir o anterior, o Slope. Já tem até ele aqui. A gente pode dar OK para ele reabrir, não criar uma nova janela. Ou então, a gente pode vir aqui no New. Puxamos o mapa aqui. E agora vamos abrir o outro mapa também, de Slope. E vamos colocar New. Se vocês quiserem, vocês podem
podem também renomear aqui o mapa de saída, clicando com o botão direito em cima, e ele também vai te dar algumas informações, né? Pode salvar o mapa de forma individual, mas quando a gente vai salvar o projeto também tem como salvar os mapas, eu vou mostrar. Tem como você verificar também o histograma desse mapa, por exemplo, aqui nesse caso, o histograma dele. Ó, ele calcula o histograma e te mostra qual é a variação, né, ao longo da própria região, como é que é a elevação. Isso é bem interessante, isso aqui é legal para você até salvar essa informação e colocar ela num relatório, num projeto, numa dissertação, no mestrado. Bom, olhando aqui os dois mapas de slope, se a gente der um zoom numa mesma região, a gente pode verificar que a diferença é bem pouca dos dois métodos. Mas eu tenho certeza que se for feita uma análise, porque aqui a gente está fazendo uma análise qualitativa, né, visual. Se for feita uma análise quantitativa, eu tenho certeza que esses métodos vão apresentar informações um pouco distintas. Podem não ser muita diferença, mas talvez, dependendo da região, pode ficar um pouquinho discrepante, para outras não tanto, então isso vai depender muito da sua área, mas aqui a gente pode verificar que eles ficaram bem parecidos, os mapas. Eles estão bem parecidos. E se a gente marcar aqui para uma mesma região, tá vendo? Essa cruzinha aqui, ela indica que a gente está marcando nos dois mapas a mesma região. Pode ver que está bem parecido. Poderia, então, utilizar tanto o método padrão automático quanto esse outro método que a gente usou de 1997, né, do autor. E no Saga, a gente pode também fazer a dinâmica aqui das janelas. Vocês estão vendo que eu estou colocando uma janela em cima da outra aqui, basicamente ajustando. Mas se a gente vir aqui em Windows, a gente tem como selecionar as janelas para organizar. Por exemplo, Tile Horizontally vai organizar os mapas na horizontal. Verticalmente, eles vão ficar verticalmente organizados e assim por diante. Isso é legal quando você tem vários mapas, né? E você quer comparar vários mapas, então você pode colocar os 4 mapas e pedir para ele organizar automaticamente, que aí você tem como fazer a análise dos 4 mapas ao mesmo tempo. Bom, é isso no Saga. As ferramentas são inúmeras. Tem muitas análises dentro dos módulos do Saga. Eu não vou falar aqui de cada uma das ferramentas, como elas têm todos os métodos que tem dentro, porque isso é legal explorar. Isso é uma etapa importante da pesquisa científica, explorar essas ferramentas, procurar as bibliografias e entender melhor. E também são muitas, então a gente perderia muito tempo aqui. O que eu tenho de ressalva é que as ferramentas assim mais utilizadas mesmo é a de morfometria e hidrologia, um pouquinho também de visibilidade. A de visibilidade é mais um pouco aplicada para a parte de geologia e também um pouco para a parte de radiação, né? Quem trabalha com radiação solar e tudo. É um parâmetro também interessante da visibilidade. E também aqui, para quem trabalha com hidrologia, o Channels, que vai dar algumas informações de distância da rede de drenagem, a altura da rede de drenagem, a bacia de contribuição, que é muito importante. Então, aqui é só vocês selecionarem a ferramenta, clicar 2 vezes, que vocês vão ter todas as informações necessárias. Por exemplo, aqui para gerar a bacia de contribuição, a Watershed Basins, é essencial você ter o MDE e a
a drenagem, no caso, a rede de drenagem. Então, como eu tinha falado no começo, eu deixei disponível tanto o MDE como a rede de drenagem, vocês podem entrar com esses dados aqui. É importante uma ressalva que essa drenagem aqui, dependendo, ela pode não ser um dado vetorial. Ela pode ser que seja uma entrada de dado raster. Então, no caso, você vai ter que fazer a conversão desses dados de raster de vetorial para raster. Então, aqui dentro do próprio SagaGIS, isso pode ser feito. Tem como você gerar grid aqui dentro do Saga, tem como você projetar, colocar as informações de projeção caso não tenha. Tem como você importar dados de diversas outras plataformas, né? Como, por exemplo, dados da Esri, que é do ArcGIS, dados em PostGrid, programação. Pode obter dados também de GPS, pode obter dados também oriundos de softwares topográficos como o AutoCAD. Então, isso é bem interessante. E aqui dentro dessa biblioteca, vocês podem fazer diversos tipos de conversões, também transformar de vetor para raster. E pode fazer isso também no QGIS ou no ArcGIS. Aí fica a cargo do interesse da pessoa. Se ela estiver mais interessada, acha que é mais fácil utilizar o QGIS para gerar o raster a partir do vetor, ótimo. Se for o ArcGIS, faz pelo ArcGIS. A gente sempre vai pelo que a gente tem mais conforto, mais facilidade em mexer. Bom, aqui no Saga é isso. A gente vai dar uma olhadinha agora no QGIS antes de sairmos do Saga, já estava me esquecendo. Antes de sairmos do Saga, podemos salvar os mapas que foram gerados aqui. Como vamos fazer isso? Podemos vir aqui em File, Project, Save Project As. E a gente pode escolher primeiro salvar o projeto. Vamos salvar o projeto aqui. Na prática 2, vamos chamar de Saga Prática 2. Vamos salvar. A partir do momento que você salvou o projeto, ele te pergunta, você gostaria de salvar todos os mapas que foram gerados aqui? Ou não? Então, se você quiser salvar esses dados, você vai clicar aqui. Um por um do que você deseja salvar, ou se você quiser salvar todos, clicar em Save All. E ele vai mostrar exatamente o caminho que vai ser salvo esses dados. Geralmente ele remete ao caminho que foi dado o salvamento do projeto. Mas, se você tiver interesse em modificar, é só você clicar aqui nos 3 pontinhos, que ele vai modificar esse local de saída. A partir disso, é só dar OK. Ele vai demorar um pouquinho, ele vai rodar o projeto, salvou cada um dos mapas e no final ele diz Project has been saved. Então, a partir disso, você já tem todos os seus mapas lá gerados na pasta, pode verificar. Essa aqui é a pasta onde a gente gerou os arquivos e aqui ele vai vir as informações. É importante sempre, quando você for naquela telinha de salvar o projeto, dá um nomezinho de saída para o seu mapa, porque às vezes uma ferramenta ela é baseada numa mesma análise que outra, só que modifica um parâmetro ou outro, e aí o nome de saída vai começar a empilhar para 1, 2, como é o caso aqui do aspecto. Nós geramos o aspecto pelo módulo de Terrain Analysis e o aspecto pela ferramenta de morfometria mesmo. Então, ele chamou de Aspect e Aspect 1. Ele vai sempre fazendo isso. À medida que for gerar mais mapas, ele vai gerar Aspect 2, Aspect 3. Então, é interessante sempre dar um nomezinho de saída para você entender de onde partiu aquilo. Aspecto
aspecto do método 9, aspecto do método 10. Então, você já sabe qual é a informação certinha. Bom, no Saga GIS é isso. Ele é um software bem tranquilo de mexer. Agora, nós vamos para o QGIS. As mesmas análises que foram feitas no Saga pode ser feita no QGIS. Então, aqui é o ambiente do QGIS, né? E criando um novo documento, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer para rodar o Saga dentro do QGIS, vamos precisar instalar os complementos. No meu caso, aqui já vai estar instalado, mas eu vou mostrar como é que funciona. Primeira parte, vai vir aqui em complementos, na barra de menu, selecionar gerenciar e instalar complementos. Às vezes demora um pouquinho para carregar, porque necessita da internet nesse pedaço. Então, a gente precisa que a internet esteja funcionando no computador para poder utilizar. Aí aqui a gente vai digitar Processing Saga. E vai vir essa ferramenta aqui, Processing Saga Next Gen Provider. Essa ferramenta, ela pode estar de outro nome nas versões anteriores do QGIS, mas no total é a mesma ferramenta. Se você digitar Saga, também já vem essa informação. Se você digitar aqui a Saga, ele já vai vir essa ferramenta. Então, você vai clicar, aqui vai estar escrito instalar. No meu caso, não está instalado, porque eu já tenho instalado. Então, você vai clicar em instalar, ele vai carregar um tempo, vai baixar as informações da internet e vai ficar com essa carinha aqui. Quando ele já estiver assim, quer dizer que ele já está pronto e já está instalado. Aí é só fechar aqui o repositório, né? E a gente vai vir aqui. No meu caso já estava aberto, mas a partir do momento que você instalou o complemento, você vai vir aqui em processar, caixa de ferramenta. E ele vai habilitar essa caixa aqui na lateral, que geralmente está associada a algumas ferramentas instaladas dentro dos componentes do QGIS. Principalmente o Grass, que é um software também que trabalha com a parte de interpolação, software muito bom. É um software GIS, como o QGIS, o ArcGIS e o Saga GIS, que trabalha muito com interpolação. Ele é muito bom, mas só que ele tem bastante a linguagem de programação, né? No interior dele, então é bastante comando. É bem, um pouco assim, não é bem parecido, mas a parte de comando dele é bem associada ao AutoCAD também, que você digita as informações para poder obter as ferramentas, mas também tendo a parte da interface, né, os botõezinhos que você clica. Mas o GrassGIS, ele é um software muito bom para a parte de interpolação, para quem trabalha com a parte espacial, de geoestatística. É muito importante conhecer também o GrassGIS. Então, você pode utilizar o GrassGIS também dentro do próprio QGIS, que facilita muito a nossa vida, né? Porque o QGIS ele tem uma ambientação gráfica bem mais amigável. O QGIS, sem dúvida, é um dos melhores softwares para ambientação, né? Para você utilizar, gerar mapas, visualizar os dados. Ele tem uma gama de ferramentas GIS que são muito boas para quem é da área de geologia, geografia, engenharia cartográfica, engenharia ambiental, que trabalha com produtos cartográficos, né? Então, aí dentro dessa caixa de ferramenta também vai ter o Saga, que é o que nos interessa. Então, é só vir aqui no Saga, abrir aqui na lateral, né? E vão vir todas as ferramentas que a gente viu lá no próprio Saga GIS. Só que agora dentro do QGIS. E a gente pode fazer a mesma coisa, gerar as mesmas informações. Para fazer isso antes, temos que ter o nosso MDE, que eu ainda não carreguei. Então, vamos puxar aqui a informação. Aqui no adicionar camada raster, ou então pode ser por aqui, ou pode vir aqui em camada, adicionar uma camada. E aí vai aparecer aqui, adicionar camada raster. Clicou,
Aqui nos 3 pontinhos, vai selecionar o MDE, então vamos lá na nossa pasta. Vamos procurar o nosso MDE, porque agora a nossa pasta já está bem poluída visualmente. E adicionou, já carregou, close. Pronto. Temos o nosso MDE aqui bonitinho. E vamos fazer as análises de morfometria, né? Obter os parâmetros primários do MDE, que é o slope, aspect, hillshade e o curvature, que são os 4 parâmetros diretos do MDE, e a partir deles pode-se gerar parâmetros secundários, mas então vamos olhar aqui qual que a gente vai gerar no QGIS. Vamos fazer o mesmo que a outra operação no SagaGIS, que é o Slope Aspect Curvature, por exemplo. Aqui vai abrir essa caixa, basta apenas vocês verificarem se já foi carregado o MDE, e já está aqui a informação, né, elevação, tá certinho. Aqui vai aparecer aqueles métodos que nós calculamos, né, lá no SagaGIS. O padrão é esse aqui, o 9. Ele sempre vai estar indicando esse, mas vocês podem escolher os outros. A unidade aqui, você pode escolher radianos, graus. Vamos escolher radianos para dar uma olhada, para ver se ficou parecido com aquele mapa que a gente jogou lá no SagaGIS. As unidades de orientação, você pode escolher também radianos ou graus. Aqui são os arquivos de saída, né? O declive, que é o slope. Então, você pode já dar um nome de saída ou deixar como um arquivo temporário. Um arquivo temporário é um mapa que você obteve, mas que talvez você só queira dar uma visualizada nele e refazer ele. Aí você não precisa ficar salvando ele no computador para gastar memória e tudo desnecessário, e até memória do próprio software. Ele fica ali guardadinho na nuvem do software, e depois, se você não quiser mais ele, o próprio QGIS dispensa ele quando você fechar o projeto. Mas aí, no caso, é só clicar aqui em cima, Save to File, e você escolhe o local de saída. No nosso caso, vamos colocar lá na nossa prática. Vamos colocar que declividade, né? Vamos colocar slope do QGIS, para a gente depois para a gente poder depois verificar. Observe que a saída do arquivo é *.sdat. Então, quando você for abrir esse arquivo no ArcGIS depois, é capaz que você tenha problemas. Então, você vai ter que converter esse arquivo de SDAT para TIFF, por exemplo, para poder abrir no ArcGIS. Essa é a única parte ruim do dado de saída, tanto do Saga quanto aqui pelo Saga no QGIS. Mas não há problema nenhum, é só você converter, que quando for abrir no próprio ArcGIS, ele funciona direitinho, ou então você converte dentro do próprio ArcGIS, nas ferramentas de análise do ArcGIS, que transformam a extensão, né, do arquivo. Você pode fazer isso lá mesmo. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa para orientação, curvatura plana, curvatura de perfil. Vamos gerar a orientação, né? Aí vamos chamar orientação QGIS. Vamos gerar a curvatura geral. Não vou fazer as curvaturas intermediárias. As intermediárias é interessante para quem gosta de analisar os parâmetros primários da curvatura, né? E ter uma noção de como está a rampa, como está o formato do relevo. E além disso, só. Tem outros tipos de curvatura mínima, máxima, total, linha de fluxo. Isso aí vai depender do interesse do analista na hora de gerar os mapas, se esses mapas forem interessantes para a área dele. Então, só colocar em executar. E
vai abrir essa janelazinha de execução do QGIS e ele vai carregar as informações do dado. Bom, e aí vocês vão obter esses mapas, né? Aqui no QGIS já carregados. O mapa vamos desligar aqui o MDE, vai obter o mapa de declividade e o mapa de aspecto. Pode puxar também o mapa de curvatura, o mapa de rede de drenagem e os outros parâmetros. Bom, observando os mapas são bem consistentes, né, com a análise feita, né, lá no Saga, até porque é a mesma ferramenta, mas, claro, fica muito melhor sendo utilizado dentro do QGIS, porque a gente pode fazer aqui dentro um layout, modificar até a paleta de cores. Para modificar a paleta de cores, a gente pode vir aqui em cima do nome do arquivo, botão direito, propriedades, aqui no tipo de renderização, colocar banda simples falsa cor, escolher uma paleta que for mais interessante, né, para visualizar. No caso, eu escolhi essa daqui, que é uma paleta de tons do verde até o vermelho, né, de tons frios para tons quentes. É só botar aplicar, ok, e tá aí o nosso mapa de declividade, por exemplo, para a região. No documento escrito, né, no material de apoio, eu abordei os principais parâmetros primários do MDE, né, as variáveis primárias. E aqui vocês vão poder ter alguma informação sobre o que significa cada uma e como aplicar elas em estudos ambientais. Existe uma gama de variáveis que podem ser geradas. Para o pessoal que trabalha com modelagem, né, com mapeamento digital em si, relacionado a solos, a água, a parte atmosférica, a radiação solar, é interessante vocês verificarem quais são as variáveis que são boas para o estudo que vocês estão realizando e testando os métodos e comparando, verificando como é que estão essas informações para selecionar quais são as variáveis que são mais interessantes para o seu estudo. Mas para as variáveis morfométricas mais utilizadas são essas que eu abordei. E para estudos relacionados principalmente a solos, a vegetação também, e a hidrologia e geologia. Então, lá no material escrito vocês vão encontrar essas informações. Esses mapas, se vocês lá na janela de execução, se vocês geraram eles como arquivo temporário, eles vão precisar ser salvos depois. Se não, se vocês geraram como arquivo permanente, então eles já estão salvos na pasta de vocês, é só vocês fecharem o programa que não tem problema. Se não salvou, clica com o botão direito em cima do arquivo e coloca aqui na opção de exportar, salvar como. E aí você pode salvar no formato interessante para abrir, por exemplo, no ArcGIS, porque aqui ele geralmente vem em SDAT, né? Então, você pode abrir ele num ArcGIS, num CtrlGIS, num Envy, que é software de processamento de imagens. Em formato NASA, tem vários tipos de informações, até aqui no formato binário. Após o processamento, às vezes o software não carrega automaticamente o dado. Se der erro na visualização, vocês puxam o arquivo, vocês convertem o arquivo de SDAT para TIFF ou GeoTIFF e puxa aqui para dentro do QGIS, que às vezes acontece isso,
problemas sempre acontecem dentro dos softwares GIS, mas não é nada do outro mundo. Então é isso. Dentro do ArcGIS, a gente também tem como gerar essas informações de análise do terreno, né? Eu vou abrir aqui para vocês o ArcMap para mostrar, que eu acho interessante. Então, tem 3 formas de vocês obterem essas mesmas variáveis. Claro que o SagaGIS ele possui uma infinidade de aplicações. Então, o ArcGIS ele é limitado com relação a isso. Então, cada software tem as suas limitações e as suas partes positivas, né? As suas vantagens. Eu gosto sempre de fazer, por exemplo, os meus mapas no QGIS, porque o QGIS ele visualmente é um software muito bom para trabalhar com a parte de layout, também de análises associadas a mapas da internet, como o Google Earth, os base maps, chamados base maps, né? E trabalhar basicamente a parte raster nele. Já o ArcGIS eu gosto mais de trabalhar com a parte de análise vetorial. O ArcGIS eu acho que ele é essencialmente vetorial. Para raster ele não é tão bom, mas ele tem, por exemplo, a ferramenta do Top2Raster, né? O Top2Raster é uma ferramenta ótima para gerar um modelo digital de elevação, né? Que, infelizmente, com esses softwares, como, por exemplo, o QGIS, é um pouquinho limitado. A gente sabe que é um pouquinho limitado para isso específico. E existem várias bibliografias que abordam os métodos, né, de interpolação de dados. E o Top2Raster, principalmente, eu utilizo uma bibliografia da minha orientadora, Helena, que ela fez essa análise testando vários interpoladores e ela verificou que o Top2Raster é um interpolador muito robusto para a parte de análise ambiental, porque ele leva em consideração as feições certinhos da região, você tem como subsetar, né, escolher os parâmetros que você quer de saída para o software. Aqui no ArcGIS a gente pode gerar o MDE não, as variáveis, né, como eu tinha falado. Primeiro vamos puxar aqui o MDE no catalog. Vamos fazer uma conexão aqui rápida com as pastas para a gente poder puxar o arquivo. E vamos puxar aqui o MDE, vamos procurar o MDE aqui, vamos puxar aqui para dentro do MDE, bota para fazer as pirâmides, para colar as pirâmides, pronto. E aí está o nosso MDE. Dentro do próprio ArcGIS, a gente pode obter essas variáveis. Então, aqui a gente pode digitar, por exemplo, slope. Ele vai procurar a ferramenta. No caso aqui, essa ferramenta aqui, Slope, Spatial Analysis, que está lá e aqui vai mostrar o caminho. Eu gosto muito de usar o Search porque ele facilita, porque às vezes a gente não encontra no ArcToolbox o caminho, fica procurando um tempão, perde tempo. Então, é interessante sempre vir aqui no Search e digitar Slope, já a ferramenta que você quer, que ele já te dá até o caminho para você saber onde é que ele está. No caso aqui do Toolbox, ele está em 3D Analyst. Cadê? 3D Analyst Tools, Surface Slope. Então, 3D Analyst Tools, Surface. Onde está? Analyst Tools. Cadê? Tá vendo? Até eu me perco às vezes com ele. Special Analyst Tools, Surface. Então, vamos lá. Special Analyst Tools,
Surface. Isso. Chegamos. E aqui nesse Surface você vai encontrar até os outros parâmetros primários do MDE, como por exemplo, o aspecto, a curvatura, o sombreamento e a declividade. Então vamos calcular a declividade, como exemplo. O dado de entrada é o nosso MDE, que já está carregado. O dado de saída, vamos escolher a pasta em que vamos salvar esse mapa, vamos chamar de slope underline arcgis, bota ponto .tif, porque para ter a saída desse mapa já em tif. E o dado a gente vai deixar em graus mesmo, tanto que verifique que aqui ele só tem a opção de saída de graus e de porcentagem. Lá no SAG, no QGIS, ele tem a informação ainda em radianos, você pode obter em radianos. Principalmente quando você vai colocar em um artigo em que a unidade é americana e lá eles não usam graus, eles usam radianos para esse tipo de análise, então você coloca radianos. É só dar OK, esperar a ferramenta carregar. Lembrando que se o MDE tem uma resolução muito alta, é claro que pode ser que demore essa ferramenta. E foi. E ele já gera classificado aqui dentro da ArcGIS. Isso é algo legal do ArcGIS, é que ele já classifica, né, em intervalos. Mas você pode classificar nos intervalos que você desejar, por exemplo, principalmente para a declividade, que ela já tem um padrão elaborado pela própria Embrapa, solos, em que ele tem certinho qual os intervalos de classe para você classificar o mapa de declividade, dizendo se a declividade é forte ondulada, suave, plana. Então, isso é bem interessante dentro do software. E tem como você também verificar as propriedades desse próprio mapa, né? Que é a classificação, os intervalos você pode definir. O comum que a gente já está acostumada com o ArcGIS e os outros softwares de processamento. Então é isso. Eu recomendo sempre dar uma olhada nas bibliografias disponíveis. Eu disponibilizei algumas bibliografias. Eu tenho um trabalho relacionado a alguma dessas variáveis lá para a minha área de estudo do mestrado. Eu vou deixar disponibilizado ele também, se alguém tiver interesse, dar uma lida e tudo, conhecer um pouquinho mais das variáveis. É um material simples, mas ele fala um pouquinho do que você pode obter de informação. E dentro desse material também tem como você fazer as análises estatísticas, né? Que basicamente dentro dos próprios softwares você vê em propriedades. E aqui vai ter, no source, você já tem as informações dos parâmetros de coordenadas, o sistema, o retângulo envolvente, extend, né? E aqui sempre vai ter o parâmetro estatístico dentro dos softwares. Então, você pode retirar os valores de mínimo, máximo, médio, desvio padrão, já de cada um dos mapas. Tanto aqui para o ArcGIS quanto para o próprio QGIS. No próprio QGIS você também tem essas informações de mínimo e máximo. Dá para você calcular também o histograma. Você calcula o histograma do mapa, que no nosso caso também é a declividade. E aí você vai obter esse gráfico aqui que você pode colocar num trabalho. Você pode ir dando uma olhada nas informações que os softwares dão com relação a esses dados. E você vai reunindo numa tabela essas informações estatísticas, né?
e, e você obtém os dados de mínimo e máximo para a região. Aqui nesse caso, ele não está calculando, ele já calculou aqui, né, para a banda 1, né, que o QGIS geralmente subdivide em bandas, mas só tem uma banda mesmo, porque é um mapa só que a gente gerou com uma só camada. Ele já dá aqui algumas estatísticas, tá vendo? Como, por exemplo, o máximo, o mínimo, o médio desse arquivo. E lá no Saga, a mesma coisa. No Saga, você tem também essas informações lá naquela barra lateral da direita, né? Onde tinha a legenda, tinha a referência bibliográfica, ali também vai ter esses parâmetros mínimo e máximo. Isso você pode reunir numa tabela e já ter a estatística descritiva desses mapas. O histograma e a estatística descritiva. Então é algo bem interessante. Eu gosto bastante dos softwares GIS para esse tipo de análise, porque eles são bem robustos. E é isso. Então, a próxima prática, a prática 3, eu vou abordar um pouquinho sobre a parte de hidrologia, né? Como você gerar bacias e subbacias hidrográficas, verificar unidades de proteção. Então, ela não é uma prática que depende da prática 2, mas ela depende da prática 1. Então, é interessante vocês darem uma olhada no material da prática 1 sempre, para poder fazer a 2 e a 3. E é isso, obrigada. Qualquer dúvida, tem um material de apoio, pergunte ao professor acerca dessas informações. Podem me contactar também, se precisar de alguma coisa. Eu deixei o meu e-mail nos materiais. E é isso, gente. Por hoje é só. Muito obrigada.